Começa agora o programa Simussar em Ação. Notícias, informações e entrevistas. Simussar em Ação. Olá, começa agora mais uma edição do nosso programa Simussar em Ação. Estamos chegando, quinta-feira, dia 23 de novembro. E você acompanhando o nosso programa Simussar em Ação, onde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo, você no digital, você no rádio, você que nos acompanha na web rádio também, muito bem-vindo. Professor Jonas já divide o estúdio com a gente. Professor Jonas, como é que estamos? Tudo bem? Bem-vindo. Olá, Ronaldo. Estamos tudo tranquilo, tudo bem, né? E nos preparando para a Assembleia, né? Que vai ser nesse sábado. Então, temos que estar tranquilo para que nós possamos construir uma Assembleia boa, uma pauta boa de reivindicações. Enfim, estamos aí para mais uma Assembleia, mais uma construção. Com toda certeza, é mais uma Assembleia do Simussar, é mais um momento de você participar, isso é muito importante, nós temos que deixar claro, a tua participação é muito importante na Assembleia, porque é na Assembleia que são definidos aí muitas ações ao longo do ano, você vai saber o que aconteceu, você vai saber o que está por vir também. A Assembleia é onde se define muitas coisas, e se você acha que algo precisa mudar, se algo precisa acontecer, é na Assembleia que você consegue colocar aí as suas ideias em votação. Se elas forem realmente aprovadas, elas podem ir para a prática. Mas para isso, o primeiro passo é estar na Assembleia. Professor, vamos começar com os avisos no programa de hoje? Pois bem, Ronaldo, os avisos nossos, então, já estamos entregando o Vale Ave Natalina para os nossos servidores. Quem ainda não o fez pode vir buscar. Até o dia 30 de dezembro, então, é a entrega da Ave Natalina. Posterior a essa data, a gente não tem mais como entregar. Quem ficou para trás aí não vai ter o seu presente, porque nós temos que fechar essa quantidade e passar para o nosso fornecedor. É necessário um período de tempo aí também para o fornecedor fazer a aquisição, né? Mas eles já têm já estão pré-avisados, mas é uma questão de organização. E no dia 8, então, vai ser a entrega da Ave Natalina aqui no sindicato, tal qual foi os anos anteriores. Também já está sendo entregue o presente para quem escolheu o faqueiro, né, com a logo do sindicato, no cabo, um faqueiro muito bacana, muito bonito, para servir de lembrança aos servidores da atuação do nosso sindicato. Então, o servidor que ainda não veio, os setores fazem as listas, podem vir buscar em listas, e os nossos colegas aposentados, pensionistas, enfim, esses sim vão ter que vir até aqui o sindicato para fazer a retirada. Também é possível, com o documento da pessoa, ou uma foto do documento da pessoa, vir retirar pela pessoa. Se tem, por exemplo, um aposentado que não consegue vir, tem dificuldade de locomoção, pode vir um filho com o documento do pai ou da mãe, enfim, com o documento do nosso associado, e faz a retirada com bastante tranquilidade, pois nós entendemos essa situação, essa dificuldade da pessoa. E aí a gente não quer dificultar, muito pelo contrário, a gente quer facilitar para que o nosso servidor seja bem atendido, né? Então, esses são os avisos de momento. Muito bem, professor, aproveita um momento já dos avisos e conta pra gente, você esteve aí nas emissoras de rádio falando, conversando, faz um resumo pra gente aí do seu bate-papo nas emissoras de rádio da região. Na quarta de manhã, então, a gente esteve no programa do Jairo Madril, né, conversando um pouquinho a convite dele sobre uma pauta que agora está em voga novamente, é sobre a questão previdenciária, né? Nós, durante os dias 13 e 14, tivemos um seminário em Porto Alegre. Eu, infelizmente, não pude participar devido aos meus compromissos com a escola estadual, né, que eu também dou aula no estado, então não pude participar, mas nós fomos bem representados pelo nosso servidor, colega Adelino Vizinhevski, né, que é representante também dos servidores dentro do Conselho Deliberativo do Previ Rosa, e também é um parceiro nosso aqui do sindicato, pois também nos representa neste momento quanto servidores. Então, ele nos passou várias informações importantes para a gente estar fazendo o contraponto, pois sempre vem-se com uma ideia de reforma, mas a reforma, infelizmente, ela sempre cai no colo do trabalhador para o trabalhador pagar, né? É nunca uma reforma aonde deve ser feita a reforma, naquilo que deve ser feito as mexidas, mas ela sempre recai sobre o trabalhador, né? Agora a ideia é
aumentar o tempo de trabalho para o trabalhador público. Mas é necessário isso? Nosso Previ Rosa está numa situação tão grave assim? A gente olhando os números, olhando as leis e como vai acontecer ao longo dos próximos anos, a gente percebe que não há um correrio desvairado para fazer essa reforma. Por quê? Porque nós temos uma lei de 2003, né, que ela acaba com a paridade e integralidade dos salários. Isso vai ter efeitos ali em 2030, nós não estamos muito longe de 2030, daqui 10 anos. Né? E daí tu punir o trabalhador com aumento de idade durante esse período e depois sentir, não precisávamos ter feito uma reforma tão severa. É danoso, né? Um servidor público já em 7 anos aí, professor, já... Como? Em 7 anos estamos lá. Em 7 anos estamos lá, então nós já vamos sentir os efeitos dessa lei que vai fazer com que esse equilíbrio seja mais próximo daquilo que a gente precisa. Só que tem ações da própria administração, Ronaldo, que a gente cobra muito, servidores e comunidade, que podem ser feitas para amenizar esses impactos também. Só que me parece que o nosso administrador ele se cega para isso e vai no bolso do trabalhador. Cega para aquilo que ele pode estar fazendo e quer atacar o bolso do trabalhador. Por exemplo, uma coisa muito simples que poderia ser feito e vai trazer um impacto positivo é ter concurso público no padrão 2 também, em todas as áreas. Nós diminuímos mais de 100 trabalhadores públicos nos últimos anos, e isso traz um desequilíbrio enorme dentro das finanças previdenciárias. Esse desequilíbrio vai ser cobrado do trabalhador, daí se é uma ingerência de quem administra. Né? Mas esses trabalhadores não é necessário? Não, eles estão lá trabalhando, só que foram substituídos por terceirizações, contratações, às vezes, que não são necessárias. Eu digo que sempre a contratação, em momentos ela é necessária, nós temos essa compreensão, mas em outros momentos não, porque ele não vem a contribuir conosco. Né? Então, a terceirização, o que ela faz? Ela faz com que o trabalhador que saiu aposentado seja substituído por um trabalhador que não tem carreira na prefeitura, não contribui com o Previ Rosa, dessa forma há o desequilíbrio. É menos gente contribuindo no Previ Rosa. Acaba esse desequilíbrio sendo severo, né? E aí se fala em alterar a idade. Mas aí há outras questões que nós temos que analisar também, Ronaldo, em relação à idade. Porque o setor público, ele exige... Quem não conhece o trabalho do trabalhador público, do servidor público, dificilmente compreende a exigência que é estar lá no serviço público. Né? Existia nos anos 80, nos anos 70 ali, uma ideia deturpada do que foi o serviço público, né? Do que era o serviço público. Mas hoje não, hoje os trabalhadores ralam muito. Sofremos umas pressões muito grandes por parte das chefias, muitas vezes, que acabam atacando de forma inadequada alguns problemas, mas maximizando problemas, né, quando se pode resolver, às vezes, numa conversa. Então, a pressão é muito grande para cima do trabalhador público. O trabalho é maçante, temos gente, muitas vezes, em algumas áreas, insuficiente para fazer o trabalho a que está destinado, mas o trabalhador está lá, o trabalhador está fazendo isso, mas a sociedade ela tem uma percepção um pouquinho maior nas escolas e, às vezes, nos postos de saúde, né, porque ela está mais próximo daquele serviço. Ela consegue entender um pouquinho mais. E aí nós vamos pegar o exemplo das escolas e dos postos. Vamos ficar nas escolas. Por exemplo, lá nas escolas nós temos os trabalhadores públicos, que são as ASGs, em outros setores também, no obras também, que ganham de salário padrão 2, de base, o vencimento dele é menor que o salário mínimo. Então isso é uma pressão muito grande, uma pressão econômica em casa muito grande também para esse trabalhador. E aí o que acontece? A gente não compreendendo isso, essa dinâmica do serviço público, tudo isso, nós temos que pensar a seguinte forma, Ronaldo. Que professor você quer para os teus filhos? Não que um professor com 55, 60 anos não tenha qualidade. Pela experiência que ele tem. Mas o pique para estar numa turma de 20, 25 jovens aí, ó, pega o 8º ano, 9º ano, pega as creches, pega uma EMEI,
crianças aí, todo o pique. Como é que nós vamos acompanhar? Aquele pique que muitas vezes os pais em casa comentam, Exato. tá todo na escola. O que às vezes é um filho, na escola são 20. 30 às vezes. 30. Com o mesmo pique, com a mesma idade, com a mesma vitalidade. E isso, né? Não desmerecer o trabalho de ninguém, muito pelo contrário, mas nós temos que pensar, Ronaldo. Agora, é por isso também que existe o programa Simussar em Ação, para mostrar e defender o servidor público e principalmente mostrar o que ele está fazendo, porque hoje muitas pessoas julgam, como você mesmo falou, julgam o servidor porque no passado era assim, porque no presente pode ser assim, mas desconhecem. E é por isso que esse programa foi criado, é levado ao ar, está nas plataformas, as pessoas podem conhecer e eu acredito que o programa tem sim uma missão maior daqui para frente, que é deixar claro para a comunidade, deixar claro para as pessoas o que de fato cada servidor se propõe a fazer no seu local de trabalho. E qual a visão do Simussar perante isso, professor? Nós entendemos que não, que essas idades não podem ser alteradas. Não precisamos alterar dessa forma, né? Porque nós entendemos que o serviço público precisa ter qualidade e muita energia no serviço público, por quem o faz. Né? Nós temos que respeitar o ser humano trabalhador público também, e não desrespeitar os outros, mas também devem ser respeitados, não desrespeitar como for na reforma previdenciária nacional, respeitar o servidor público como ser humano, porque cada um tem suas particularidades. 55 anos, 60 anos, tu ainda tem condições de exercer muitos trabalhos, muitos mesmo, porém, às vezes tem uma rotina grande de trabalho, tal qual é o serviço público, e não só nas EMEIs, nos postos, na prefeitura, no obras. Então, é trabalho maçante, sim. Né? Não tem condições. Muitos não têm condições. Não conseguem enfrentar essa jornada. E daí? Como é que vamos ficar? Vamos ter um serviço público com não tanta energia mais? Que nós, comunidade, que nós... contribuintes precisamos, né? E nós temos que pensar o Previ Rosa também do ponto de vista que ele é assistencial também. Ele presta uma assistência a quem se aposentou, por mais que a gente contribua, mas é para assistência também daquelas pessoas que atingiram aquele determinado patamar de condições para que eles possam também estar tendo uma aposentadoria, uma velhice, porque a gente vai chegar na velhice ali, posteriormente, com boas condições financeiras também. Né? Visto que, se nós vamos olhar, um plano de saúde aumenta gradativamente. Então, tu tem que ter condições boas financeiras para que as pessoas possam. E isso enriquece a economia local. E aí nós vamos para um pouquinho mais amplo. Vamos ampliar um pouco o nosso olhar. À medida que nós temos dinheiro, nós vamos comprar. À medida que nós vamos comprar, nós vamos enriquecer nossa economia local. Isso também traz um grande ganho para o nosso comércio. E a partir do ganho que o comércio tem, a gente também, claro que sim, vê uma cidade mais próspera. Com certeza. Né? E todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Então, Ronaldo, nós, Simussar, sindicato, nós somos contra essas alterações dessa forma como elas estão propostas, porque nós temos outros pontos a serem administrados, alterados, né, antes de atacar a idade de aposentadoria do servidor público. Muito bem. Até Professor... porque o servidor, né, Ronaldo, é importante a gente colocar para a comunidade, o servidor também já contribuiu. Há poucos anos atrás, nós contribuímos com 11%. Hoje nós passamos a contribuir com 14%. Então nós já demos nossa contrapartida contribuindo com 3% a mais. E lá no início do Previ Rosa, quem não contribuiu foi a prefeitura, né? Foi a administração pública. Então cabe a ele sim uma parcela maior devido àquela falha lá no início, onde foi fundado o Previ Rosa, iniciou-se com 50 aposentados já, sem ter recurso algum. Que barbaridade. E quem colocou lá? Quem criou aquilo lá? Foi a prefeitura. Aquilo foi criado pela administração da época. Não vamos botar culpado, porque eles também não tinham entendimentos da forma com que deveriam ter. E se tinham, foram, no mínimo, descuidados com o trato ao Previ Rosa. E aí nós vivemos esse déficit que nós temos, sim, não podemos negar. Mas é um déficit que, no meu ponto de vista, é tranquilo, e modelos matemáticos que acho que são usados são confiáveis, mas eles são mutáveis também. Daqui a pouquinho nós vemos lá na frente, com um pouco mais do avanço do estudo, mais
as tecnologias vão avançando, a gente vai ver que os cálculos poderiam ter sido feitos diferentes e não é para tanto alarme assim. Muito bem, professor Jonas, mas eu pergunto também para você, e queria levar o conhecimento da comunidade, como é que está a saúde do servidor público? Como é que o servidor público está? Qual a avaliação que o Simussar faz sobre o servidor público? O servidor público é um trabalhador que adoeceu muito esses últimos anos, Ronaldo. Nós temos muita pressão, muitos processos, muitas investigações para cima do servidor público e muitas vezes elas são infundadas. Às vezes até beira o ridículo algumas situações que a gente vive e a gente pode falar porque a gente tem tudo isso documentado aqui no sindicato, né? Então, faz com que o servidor adoeça. Faz com que o servidor adoeça, o desrespeito para cima do servidor quando ele leva um laudo do médico com todos os argumentos possíveis, exames, tudo que é possível. Consultei o médico, levo lá, ele me diz assim, tu precisa 60 dias, 30 dias para se restaurar, para curar do que tu está tendo. Tu volta, aparece 20 dias lá. São questionáveis isso, e a gente está questionando muito isso, inclusive encaminhamos ao Ministério Público esse questionamento para a investigação também, porque não é plausível, né? Uma pessoa, um médico, especialista, te dizer assim, Ronaldo, você precisa 30 dias para se curar. Aí você leva lá um outro que, tudo bem, vai avaliar também, tem também o conhecimento, mas não tão profundo quanto aquele especialista te deu, vai te dizer que tu tem 20. Ou quem é que está dizendo que tem 20? Porque quando está saindo lá da banca que julga, da perícia, está saindo deferido a licença. Onde é que está perdendo esses 10? Quem está tirando esses 10? São questões que a gente tem feito, passou para o Ministério Público investigar para averiguar essa situação. E além do mais, né, Ronaldo? Se você foi os 30 dias, é um absurdo, beira o absurdo, você foi lá, tratou 30 dias, a gente não é porque tratou que está certo que se curou, né? Aí tu volta no médico, olha, doutor, coisa não está muito legal, não. Você volta lá com o mesmo CID, impedem você de ampliar, vamos dizer assim, não, então tu precisa mais 15 dias, vamos trocar a medicação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mais 15 dias para ti. Não pode porque é o mesmo CID. Pá, que absurdo isso. A pessoa tem que se curar com certeza, só um milagre, né? Não tem possibilidade. Então isso, o servidor público fica tranquilo, o sindicato está agindo, né? Inclusive encaminhamos para o Ministério Público esse questionamento e o Ministério Público deve estar abrindo investigação aí para apurar essa situação inadequada e que gera uma pressão muito grande para cima do servidor público, o que faz com que ele adoeça mais ainda e tenha doenças psicológicas, como nunca se viu no nosso município, as doenças psicológicas atacando muito os servidores públicos. Infelizmente, Ronaldo. Importante relato aí que o professor Jonas traz, referente também à saúde do servidor público. Professor, estamos indo para a nossa reta final do programa, podemos repetir os avisos e chamar mais uma vez a convocação para a Assembleia no sábado. Isso, Ronaldo, eu queria falar da Assembleia um pouquinho também, aproveitar esses minutos finais aí. A Assembleia é importante, servidores, e é importante que os colegas prestem bastante atenção. A Assembleia, nós vamos estar construindo a pauta de reivindicações para o ano que vem, né? A gente vai apresentar uma proposta que a gente já construiu também com os representantes de setores, onde nós tivemos reunião sábado passado e com a diretoria também. Agora nós vamos apresentar essa para a Assembleia, pode ser acrescido, pode ser retirado, mas isso tudo vai ser construído lá. Uma proposta para o Vale Alimentação, a proposta de reposição salarial, já está na mesa do prefeito, já está pelo menos apalavreado com ele, né? Mas nós vamos ter que discutir ela novamente, porque isso faz parte do nosso estatuto. E lembrar o servidor público que quem participa da Assembleia, né, tem desconto de 25% na locação do salão. Certo? Então, se participou dos últimos 4 eventos, que nós vamos completar 4 eventos agora, Assembleia de julho, se eu não me engano, o evento que nós tivemos da manifestação, que contou 2, e essa Assembleia. Então, conta 4 eventos. O servidor tem desconto 100%. O servidor que participou desses 4 eventos vai ter 100% de desconto na locação do salão, só paga R$80 mais ou menos de taxa de limpeza. Então, é uma boa participar da Assembleia. A Assembleia vai acontecer ali no NEP, né, o antigo Casa do Estudante, né, que era a Casa do Estudante. Hoje também é em Matera, ali próximo. Vai ser no auditório do NEP. 8 horas e 30 minutos, 8 horas e 15 a primeira chamada, 8 horas e 30 minutos a segunda chamada, dia 25, sábado de manhã. Então, estaremos lá fazendo essa parte e também nós vamos estar botando para apreciação o orçamento contábil para o ano de 2024.
Muito bem, obrigado, professor, pela participação. Nós voltamos na próxima semana com mais informações do Simussar em Ação. Um abraço e até lá. Encerra aqui o programa do Simussar. Até a próxima edição.